escritora, quando eu vou escrever pensando num jovem, eu tento olhar para esse jovem com as questões que ele está lidando hoje, né? Mas que são questões que não eram diferentes. Sim, tem diferença, sem dúvida tem, mas a perda, a dor, a frustração, as carências não são diferentes de quando eu tinha 15 anos, né? As situações eram diferentes, mas o sentimento é o mesmo, isso que eu não sei se eu estou sendo clara, né? Quando eu tinha 15 anos, eu obviamente não vivia situações que um jovem de 15 anos vive hoje. Era outra coisa, né? Outro contexto. Mas a dor que eu senti, não sei se era diferente da que ele sente hoje, é a mesma. Então, eu acho que quando eu vou escrever uma história, por mais que eu tente contextualizar dentro da realidade que ele vive hoje, eu prefiro cutucar com a palavra o que está lá dentro dele. E o que está lá dentro dele é a mesma coisa que estava dentro de mim, de você, da minha mãe quando eu fui jovem, né? Eu acho que essas coisas não mudam. Nessa história que eu escrevi para essa coletânea do SESI, A Vida é Logo Ali, eu vou contando a história de uma menina que tem um problema muito sério de timidez, né? Ela não consegue passar por essa barreira. Para ela é uma coisa completamente paralisante, né? Então, é uma criança que não consegue fazer amigos, isolada, muito ensimesmada, solitária, e ela vai crescendo com essa dificuldade que é até piorada pela mãe na tentativa de proteger, né, de acolher, acaba isolando mais ainda a criança, né? Ela quer que a menina se relacione, então joga numa escola assim, depois põe numa escola assado, e aquilo só vai dando mais problema para a menina, em vez de resolver. Então, é uma tentativa de proteção dos pais, mas que dá tudo errado. E aí ela vai lidando com essas dificuldades dela, até que um dia ela tem uma série de cenas, ela na sala de aula, ela fazendo esporte, todas as situações sociais em que ela só se dá mal. Porque a timidez é um problema muito sério, né? Eu nunca fui tímida, mas eu sempre olhei com muita compaixão, não é pena, de sentir, compaixão de me pôr no lugar do outro, de como deve ser difícil você travar e não conseguir avançar, né? Fazer pontes, né, com as pessoas. Muito difícil. Eu tive amigos muito tímidos que sofreram muito com isso. E essa menina um dia, sem querer, vai cair numa aula de dança e aí ela descobre que ela pode falar com o corpo, né? Então, é muito legal o jeito que resolveu ali para ela, no conto, e eu acho que é isso, quer dizer, tem um sofrimento e ela encontrou uma forma ali de se expressar. Ela fala dançando, né? A timidez dela foi trabalhada desse jeito. Isso é uma história. É feliz? É feliz, mas tem uma dificuldade enorme para ela chegar nisso. Tem um caminho, porque eu não acredito que você chegue em coisas felizes sem passar por um caminho de dificuldades. É difícil, não é como, né? Ser feliz sempre, do começo ao fim. Eu vejo mais na infantil, eu acho que tem mais oferta, vamos dizer, não sei se é a palavra, mas que eu vejo que para a criança a literatura oferece mais pontes para a criança cruzar e crescer de alguma forma do que para o jovem. Para o jovem, a literatura que é feita aqui, hoje, está muito... Não estou falando, estou generalizando, mas vamos dizer assim, de 90% do que está por aí, é muito voltada para aventura, entretenimento, diversão, não é? Magia, a coisa do fantástico, já teve a saga dos vampiros, os Harry Potters da vida, mas se você for assim analisar a produção juvenil, o grosso da produção juvenil, eu não vejo uma oferta de
de instrumentos para fazer, para construir essas pontes de passagem para os jovens. Eu vejo muita literatura, boa literatura, inclusive, não é uma literatura de qualidade ruim, de jeito nenhum, mas uma coisa mais ligada a aventura, entretenimento. Não acho que tenha uma preocupação de literatura de formação. Isso já está na raiz da chamada literatura adulta. Eu acho que tem um híbrido aí, né? Ele vai saindo da juventude, da infância / adolescência, e entrando muito rapidamente nessa literatura de formação, que eu acho que já com 16, 17, 18 anos, o jovem que se formou leitor, ele já está lendo de verdade o que ele vai ler para a vida inteira, né? Não acho que ele esteja ainda buscando essas pontes. Acho que já está engatilhado, lendo, tentando achar os autores com quem ele vai dialogar pela vida toda. Sejam russos, sejam brasileiros, seja lá quem for os autores.